Galera, e aí, tudo bem com vocês? Meu nome é Vitória Duarte, tá começando mais um vídeo no canal, se inscreve para não perder os vídeos novos e me siga nas redes sociais. Tá difícil, tô controlando, mas o Cruzeiro tá na liderança, olha lá, né? Não sei quantas vezes já atualizei, o Cruzeiro tá na liderança do Brasileirão. O Flamengo acabou perdendo do Santos e o Cruzeiro ganhou ontem do Fluminense, então, né? O Cruzeiro assumiu a liderança, claro. Sei que o Flamengo tá com um jogo a menos, mas estamos na liderança, é isso que importa. Eu vou comentar um pouquinho do jogo. Em relação ao jogo, assim, primeiro tempo, né? O que o Cruzeiro jogou no primeiro tempo, assim, né? Muito bom o primeiro tempo do Cruzeiro, né? Um jogo rápido, com umas jogadas, né? O gol, o passe do Fagner pro Matheus Pereira, gente, eu falei, gente, não tem condições esse time, né? Tá todo muito entrosado, tudo se encaixando assim, que você fica falando, né? O que tá acontecendo? As bolas, teve bolas na trave também, né? Mas eu acho que pra ser campeão também tem que ter essa questão da sorte, né? Teve algumas defesas boas do Cássio, umas bolas na trave, então, assim, primeiro tempo muito bom, o time meio que unido mesmo, né? E aí, segundo tempo, acho que o Fluminense tentou, né, tinha que buscar o resultado, né, e acabou que, né, teve algumas chances melhores, tal, né, e o Cruzeiro também teve a hora que deu a bola, uma coisa que a gente acho que todo mundo percebeu, né, o Cruzeiro tem uma coisa, né, que tem instigado esse time do Jardim, que ele dá a bola, ele te ilude, né, ele te dá a bola, mas assim, né, fecha a casinha ali que não passa, ainda, né, não tem um domínio ainda, mesmo te dando a bola. Eu acho que isso tem sido muito diferencial do Jardim, assim, né, do time dele. Então eu vou comentar um pouquinho isso que eu percebi, né, assim, em relação ao Jardim, né, que tem me chamado a atenção em relação ao jogo. Igual eu falei, né, essa questão dos passes ali, né, o Fagner com, num, né, com controle de bola, assim, Cauã Prats, né, tá tirando áreas, né, do bolso, que partida do menino, assim, né, e essa questão, né, cada jogador ele sabe o que tem que fazer, tá no lugar certo. O Lucas Silva tá gostando do chapéu, da chapéu, né? Então, cada jogador ele sabe o que tem que fazer. E principalmente, né, igual eu falei, quando no final do segundo tempo já, né, no final do jogo, claro que o Fluminense ia buscar, né, pelo menos um empate e tal, então se jogou mais, né, se lançou mais, então o Cruzeiro teve que trabalhar mais, né, mas foi, né, é até um comentário que eu vi no bastidores, né, a questão que o Jardim comentou, que nessa hora que o Cruzeiro, vamos dizer assim, sofreu, né? Todos os jogadores se doaram, foi um ajudando o outro ali mesmo, né? Que eu acho que tem muito nesse time esse espírito de, né, de um ajudar o outro, esse espírito de união, de que a vitória não é de um, a vitória é do grupo, o gol quem faz não é um, mas é o grupo. Então, isso também é interessante nesse time. É, Essa questão com o Jardim, né? Já você vê também nos bastidores, ele já falando do jogo do Juventude, que é os mesmos 3 pontos que esse jogo, e é real mesmo, assim, né? Claro que a gente sabe, né? Não tem né, nomes do time do Juventude por nomes do time do Fluminense, mas é os mesmos 3 pontos mesmo. Então já, né, mostrou que ele fala, né, que cada jogo é importante mesmo, independente do time que jogava a jogar, propondo um jogo no ataque, né? E é um time que, assim, igual eu falei, o Cruzeirense tem tido felicidade de assistir. Acho que não só o Cruzeirense, mas todo mundo tem percebido que é um estilo de jogo muito interessante, assim, né? Igual eu falei, né? Com esse jogo também, né? Deu com 20 minutos, mas 2 gols muito rápido. É um time então altamente concentrado, assim. O que eu fiquei mais assim, né, vamos dizer assim, perplexa com isso foi no jogo do Palmeiras, mas nesse também, né, teve essa questão de 2 jogos com menos de 5 minutos de diferença.
Então é um time altamente treinado, você vê que igual eu falei, cada um sabe o que tem que fazer concentrado ao máximo. Igual eu falei, né, quando sofreu, todo mundo ali, foi um ajudando o outro. Outra coisa que chamou atenção também, essa questão do Cauã Prats, né, nos bastidores, Cássio falando com ele, dando, parabenizando, e o menino correspondeu mesmo, né, e todo mundo, e Lucas Silva também falou com ele, né, o Jardim meio que parece que também, né, fala umas palavras para ele também, e mostrou uma coisa do Jardim, né, bancou mesmo, né, mostrou peito, né, de bancar mesmo sendo, né, novo, e ele mostrou confiança, eu acho que é muito, às vezes é o que falta, assim, tem muitas, né, o Cruzeiro já, por exemplo, teve, né, tem muitos meninos bons na base, né, a gente já viu aí, né, Vitor Roque, Estevam, né, então o Cruzeiro tem que trabalhar melhor essa transição, assim, que eu acho que é um lado que ainda peca. E foi interessante essa forma que o Jardim tem lidado com isso, que não se estava tendo com os outros treinadores. Então isso, em relação ao Jardim, é o que mais chamou a atenção, o estilo de jogo mesmo tem cada vez me encantado mais, né? Essa questão da bola rápida mesmo, né? Com uma concentração ali e o físico também, né? Você viu que o Cruzeiro, assim, não é que não cansou, tal, né? Mesmo tendo essa. Eu acho que assisti outros jogos de outros times que voltaram e o Cruzeiro, assim, não tem. Parece que nem teve a pausa, parece que não sentiu a pausa. É uma coisa interessante também de se perceber. É, outra coisa de bastidores dá pra perceber a união de todos ali à mesa, né? Mesmo que os que não entraram, o Bolaço, que aparecendo no vídeo, né, acompanhando o jogo, o Marquinhos, né, que entrou depois, mas acompanhando o jogo e tal, né? Então mostra um espírito de união mesmo, né? Você vê que ele tem algumas lideranças no outro vídeo eu comentei. O Jardim quase não tem, assim, precisado de falar, que ele só percebeu que, né, tem os líderes que vão falar, assim, com o grupo, ele tem o grupo na mão, né, e é coerente ele ter o grupo na mão pelas decisões que ele tem tomado, o grupo comprou as ideias dele, né, e assim, aí em relação ao jogo, eu acho que é isso mesmo, sim, né, e agora em relação ao Cruzeiro mesmo, né, a gente sabe que quando tem essa sintonia, né, que o técnico está sintonizado com os jogadores, a torcida está comprando, igual, né, nos vídeos aí dá para perceber, parecia que era jogo do Mineirão, tava dando para ver a torcida perfeitamente. Quando tem essa união, a gente sabe que é difícil, né? Eu vi muita gente comentando, mas tem outro jogo, fica, né, às vezes imaginando coisas, mas a gente sabe que quando acontece essa sinergia, principalmente em relação ao Cruzeiro, assim, né, é muito difícil, né, de não casar quando começa essa questão de vitórias, né, jogos fora de casa como se fosse mandante, né, e pela forma que jogou, não tem como o torcedor não estar feliz, estar se iludindo, né. E acaba que é muito pelo respeito que o Cruzeiro impõe e é fruto do esforço que os jogadores têm feito também. Então, né, agora esperar os próximos capítulos, né, é lotar o Mineirão contra o Juventude, né, para ver como, né, buscar mais esses 3 pontos. Fim de semana tem Fla-Flu também, né, vamos ver o que vai dar daí e é buscando mesmo, uma coisa, né, para finalizar, o torcedor tem que saborear essa, essa que o Cruzeiro tá passando, sim, porque, né, eu tava até olhando, ontem fez 5 anos, né, do fatídico, que a gente caiu, tal, então, né, quem imaginaria que depois de 5 anos a gente estaria, né, depois do jogo, numa liderança do Brasileirão, jogando o futebol que tá jogando, assim, um futebol muito bom, e, né, calando a boca de muita gente que tava falando que o Cruzeiro, né, não iria dar em nada. Então, desfrute, torcedor, que a gente merece, porque pelo que a gente, né, só o cruzeirense sabe que o cruzeirense passou. Então foi esse o vídeo, comentem aí também o que vocês acharam do jogo, né, que pra vocês, quem foi o melhor em campo, porque uma coisa também que tem sido difícil, né, escolher o melhor do campo, porque Lucas Romero jogou uma partida muito boa, Matheus Pereira jogou uma partida muito boa, Fagner, igual eu falei, Cauã Prats, então, né, fica até difícil. Então,
Até o próximo vídeo.